Olá, tudo bem? Indo nessa sequência de gerar mais transparência para o produto APS do mundo TOTUS, a gente fez um primeiro vídeo introdutório, né? E agora nós vamos falar de todas as ferramentas que o APS, o Advanced Programming and Scheduling da TOTUS tem. E hoje nós vamos começar a falar de cadastros, né? Essencialmente de itens, que é o mais importante no nosso ponto de vista. Tá legal? Eu sou o Carlos Pios, você está desmistificando o DataSul, vem com a gente. Eu peço, aqui é Carlos Pios, eu peço que você considere que você se inscreva aqui no canal, no final do vídeo dê um like ou um dislike, indique para os seus amigos e para os seus inimigos, e vamos continuar aqui com nossas atividades aí. Como eu disse no primeiro vídeo, o APS hoje é talvez a principal ferramenta de logística no mundo TOTUS, seja DataSul, seja Proteus ou qualquer outra ferramenta. Lembrando que o APS é uma ferramenta supra ERP, e ele tanto serve em todos os ERPs do mundo TOTUS, como também ERPs fora desse mundo aí, porque o APS tem o conjunto o banco de dados APS é dedicado. Então a gente já tem alguns casos de sucesso trabalhando nesse sentido e é bem tranquilo. Tá legal? Bom, como a gente já havia falado, nós vamos falar de itens, né? É a principal ferramenta. No nosso ponto de vista, itens para a logística, ela é tão importante quanto o ser humano para o mundo, né? O mundo gira em volta do ser humano e o item e toda a logística gira em volta do item. Por quê? Porque é o item que a gente movimenta, que a gente compra, que a gente processa, que a gente vende e assim por diante. Então, por isso que a gente sempre começa com o item. O item, ele são vários números, né? São vários códigos, cada empresa trabalha de um jeito, tem uma característica diferente, né? E o mundo DataSul, ele fez uma separação, ele segrega os itens por família. E assim outras ferramentas também trabalham desse sentido. Para que fazer essa segregação de itens por família? Porque dentro das famílias você pode gerar características, e a hora que um item nasce de uma família, ele herda essas características. Então eu sei que é um pouco difícil a gente estar alterando vetores dentro dos itens, mas o ideal seria alimentar a família, e quando o item nasce, aquele item herda essas características da família. É esse o papel. A gente tem aqui um vídeo, nesse conjunto de vídeos aqui, de como tratar isso, né? Quais são as regrinhas, quais são as telas. É bastante interessante, dá uma assistida lá que eu acho que vai ser bastante legal. Beleza? Bom, vamos lá. Aqui no menu do planejamento a gente tem o cadastro. Do cadastro a gente pode chegar até aqui, ó, item manufatura. Como eu disse, indiscutivelmente é a tabela mais importante aqui do nosso APS. DB0106, a gente tem duas pastinhas. Podem notar aqui que a gente não tem o botãozinho de inclusão. Por quê? Porque esse item tem que vir de lá do ERP. Seria um pouco estranho, né? Eu poderia até comprometer a referência cruzada, caso eu queira criar uma ordem de compra lá, ou uma ordem de produção no meu ERP, e o item não existir. Então é por isso que a gente cadastra ele aqui. Esse campo aqui, ativo, ele não é alterável, né? Ele não é alterável. Por quê? Porque quem define se ele está ativo ou não é o nível de obsolescência.
que eu vou definir lá no ERP. Aqui eu tenho o código do item, a unidade de medida dele, isso também a gente já importa. NMB, o nível mais baixo do item, quer dizer, dentro da árvore, aonde é que ele se encontra. Nível 0, quanto menor, mais alto ele é. A descrição, a família que eu comentei, e se ele é comprado ou fabricado. Dentro dessas duas pastinhas, nós temos a pastinha do APS, que se refere explicitamente ao APS. Uma vez que eu faço a manutenção aqui, ele fica, independente de quando eu estou importando. E aqui da pastinha ERP, 80% desses dados tem em todos os ERPs do mundo aí, tá? No caso do DataSul seria 100%, mas se for qualquer outro ERP que não DataSul, 80% desses dados estão aqui. Quase todas as empresas, todos os ERPs aí têm estoque de segurança, que pode ser por quantidade ou por tempo. A hora que eu altero um, eu altero o outro, ele vai me abrindo aqui os campos. Existem algumas ferramentas que calculam esse estoque de segurança. A ideia do estoque de segurança é servir como um colchão para evitar disruptura. Então, se a gente não quer nenhuma surpresa aí, a gente costuma usar a quantidade de tempo. Lembrando que estoque de segurança é dinheiro preso lá no estoque. Então, tem que ser muito bem pensado. Existe também um estudo, no caso do DataSul, que é o produto otimizador do estoque, que ele calcula para a gente qual é o nosso estoque de segurança, com base no histórico do item aí, as disrupturas e etc. Aqui em suprimentos, nessa pastinha de suprimentos aqui, ela é muito importante para itens comprados, essencialmente para itens comprados. Ele é fundamental, e ele, na hora que a gente estiver fazendo o trabalho de corda, é ele que vai estar empurrando ou puxando os itens pais, né? Refugo, porcentagem de refugo, quantos por cento eu tenho de refugo, ele vai me adicionar essa porcentagem no final do cálculo, e a mesma coisa acontece com quantidade de perda. Prioridade, no caso de um desempate, para desempatar um item e priorizar um ou outro. O planejador ele traz lá do ERP, antecipações, aqui está 999 dias. Isso significa quanto mais eu puder antecipar, melhor. Se tiver 0, ele sempre vai trazer naquela data. Lote mínimo, lote múltiplo e lote econômico, eu acho que dispensa a apresentação, todo mundo sabe, né? Todo mundo trabalha com esse conceito. Divide ordens, é um conceito bastante interessante, porque ele pode estar dividindo entre lote múltiplo, lote mínimo e lote econômico. Para que serve isso? Normalmente são os clientes que trabalham com batelada, né? Então ele já gera uma ordem para aquela batelada. Quantidade fracionada, se o item trabalha ou não com quantidade fracionada, é uma característica que esse produto herdou do DataSul. É interessante, principalmente para os itens que não trabalham com quantidade fracionada, que nem parafuso, rolamento, porca, arruela, assim por diante. Horizonte fixo. O que é esse horizonte fixo? É o meu horizonte que eu não mexo nas minhas ordens. Então, por exemplo, a gente passou por um projeto que a empresa, uma vez que criou a ordem, não mexe mais. Eu posso, no máximo, orientar uma troca de data ou de quantidade, mas mexer de jeito nenhum. Por quê? Porque essas ordens são fixas e elas já fazem parte ali do contexto de fabricação e assim por diante. Eu deixei por último e de propósito a política, porque realmente é o campo mais importante. Isso daqui ele herda todas essas políticas aqui do DataSul, e no caso do Proteus, quando é MTS, o item é MTS lá no Proteus, ele herda aqui o período fixo, e quando ele é MTO, ele herda aqui o nível superior. Então, como eu já falei, MTO é a ordem, o nível superior.
Se é ordem, qual é a diferença entre ordem e nível superior no caso de MTO? No caso, quando é ordem, ele sempre vai trabalhar com uma ordem dedicada àquele pedido. Então, ele realmente é make to order, ele vai sempre ter uma ordem, mesmo que tenha estoque, ele vai abrir uma ordem dedicada. A diferença para o nível superior é exatamente essa, se tiver em estoque, ele não vai abrir uma ordem para ele vai consumir do estoque. Essa é a diferença, mas ele trabalha com esse conceito de MTO. O restante aqui das políticas de ressuprimento são todas MTS. Por exemplo, período fixo. A hora que a gente opta pelo período fixo, ele disponibiliza aqui para a gente o campinho de período fixo. No caso aqui, 60 dias. Normalmente, produto nacional, a gente trabalha com período fixo e dentro da classificação de Pareto, eu defino o tamanho desse período fixo. O que significa esses 60 dias? Que ele vai olhar no horizonte de 60 dias, tudo que eu tenho, tudo que eu preciso comprar ou fabricar e vai trazer aqui para o meu primeiro dia. Então, a primeira necessidade que eu tenho é dia 15. Ah, legal. E aí eu tenho outra no dia 18, eu tenho outra no dia 1º do mês seguinte, tenho outra no dia 15, e assim por diante. Ele vai trazer tudo para esse cara aqui no dia 15. Essa é a diferença. Tá? Quanto maior é a letrinha ali no Pareto dele lá. Então é uma classificação C. Quanto menor menor é a letrinha lá no Pareto. Por quê? Quanto menor, mais eu giro, menos dinheiro no meu estoque. É esse o conceito, né? Dentro da minha estatística, para aumentar o meu giro de estoque. Tá legal? E diminuir o dinheiro lá. No caso de optar por lote econômico, aqui o que importa seria essa informação aqui. Normalmente é usado para produtos importados. E esse lote econômico deve ser o tamanho de um container, alguma coisa nesse sentido. Tá legal? Configurado é para quando a gente trabalha com itens configurados. Dentro do DataSul tem o configurador do produto, e o configurador do produto não é um item que tem um controle de estoque efetivo, né? Na realidade, quem tem um controle de estoque são os itens que fazem parte dessa configuração. Esse sim tem um controle de estoque. É como se fosse um kit, como se vendesse um kit, né? Vamos pensar aí naquele kit de shampoo e condicionador. Então o fabricante fabrica o shampoo, fabrica o condicionador, tem lá a garrafinha, tem lá os produtos lá dentro dele, só que ele só vende no kit. Então esse kit seria o item configurado e os produtos que fazem parte dele. É essa a ideia do configurado. E o real consumo é quando eu trabalho com o meu real consumo, aqui dentro do meu programação por lote, e ele vai estar ligado aqui ao meu estoque mínimo, ao velocidade de pico de consumo, já na pasta do APS. Então o papel do real consumo ele é mais de empurrar a minha necessidade. É como se fosse um Kanban, o princípio do Kanban, vamos dizer assim. Eu sempre mantenho aquele sujeito lá. Notem que entre real consumo e estoque de segurança tem uma certa briga entre eles, né? Tem que tomar muito cuidado. Ou a gente tem um ou a gente tem outro. Não dá para ter os dois ao mesmo tempo. É perigoso. Tá legal? Bom, isso aqui é com relação a essa pasta RP. Como eu disse, 90% a 80% desses valores ele puxa de lá do RP. Na pasta APS, essa pasta aqui já é uma pasta que a gente mantém. Eu vou ter que manter item a item. Como eu disse, eu posso estar mantendo essa pasta APS na família. Eu posso estar mantendo essa pasta APS aqui na família, e toda vez que esse item for criado e entrar aqui dentro do APS, ele vai herdar esses dados da família. Então, se eu tenho 10 mil itens, 30 mil itens, 50 mil itens, quantas famílias eu vou ter? 100, 200, 300, 400 no máximo,
mais que 400 famílias já fica meio inviável, né? Já não é muito sadio, vamos dizer assim. Bom, malha, o APS ele trabalha com o conceito de malha, né? A malha está presente lá no cenário, inclusive. Malha está presente aqui no cenário, todo cenário tem uma malha ligada a ele, todo item tem que ter uma malha ligada a ele, existe um cadastro de malha, e se esse item não pertence àquela malha, ele não é calculado. Existe também esse programa de consistência, relatório de consistência de dados, que ele vasculha para a gente se esse item está fora, se tem algum item fora de malha. Então aqui, ó, itens sem malha cadastradas. Então a gente pode vir aqui e, e pode vir aqui e marcar esse item aqui sem malha cadastrada, marcar esse item aqui sem malha cadastrada, que ele vai trazer para a gente todos os itens que estão sem malha cadastrada, para a gente tentar identificar. Bom, pulmão de expedição e pulmão máquina, quando a gente trabalha com esses caras aqui. Eu já criei aqui um pulmão padrão, isso é para quando a gente for trabalhar com pulmão, que não é o caso aqui ainda. Estoque nominal máximo, estoque velocidade de pico de consumo, também tem a ver com essa parte de pulmão. Programação por lote é bastante interessante quando eu quero splitar a minha programação. Eu acho isso muito doido. Achei muito inteligente isso, quando eu quero splitar a minha programação. Então, programação por lote é muito interessante isso aqui. Eu acho isso aqui muito bem bolado, porque em tempo de sequenciamento eu posso estar splitando as minhas necessidades, posso estar forçando um split nas minhas necessidades. Quando eu tenho mais que um centro de trabalho para estar atuando naquela ação, naquela operação, eu posso estar dividindo isso, né, entre esse centro de trabalho em tempo de planejamento, quer dizer, não é mais em tempo de PCP. O meu planejamento já pode estar orientando, olha, esse lote você pode colocar nesse centro de trabalho, aquele outro lote naquele outro centro de trabalho. É muito interessante isso. Eu acho bastante, voltando aqui, eu acho bastante interessante o fato aí de ter esse campo programa por lote, porque em tempo de planejamento eu posso estar splitando a minha programação. Então, de repente, eu tenho mais que um centro de trabalho para estar trabalhando naquela operação, e eu já posso estar splitando isso em tempo de planejamento, isto é, antes do sequenciamento. Eu já posso sequenciar e ele já pode sair sequenciado para aquele centro de trabalho, aquele lote, definido por esses 4 campinhos aqui. Múltiplo, mínimo e econômico está lá na pasta parâmetro de RP, e Kanban é esse campinho aqui. Muito, muito, muito interessante, muito bem bolado. Para finalizar esses 4 campinhos aqui, se esse item é um item de nível 0, se ele vai consumir as minhas previsões, ou se eu vou considerar ele no meu planejamento de demanda. Não sei se vocês lembram, mas é a primeira ação depois da atualização, é o planejamento de demanda. Matéria-prima restritiva, se esse item é um item comprado, eu vou considerar o lead time dele como dentro do meu conceito de corda, se eu vou empurrar ou não. Alguns itens não são restritivos. Eu vou buscar ali no meu vizinho, eu vou buscar numa empresa parceira, eu tenho um contrato com ele. Então, mesmo que ele tenha um lead time um pouquinho maior, mas se eu apertar, ele me entrega em 2, 3 dias. E aí eu tenho um estoque de segurança para ele, eu trabalho com disruptura. Então, para ter um valor a menos para me atrapalhar, eu posso estar marcando esse cara ou desmarcando. Não confirma ordens no RP. Então, se esse item eu não quero que confirme as ordens no MRP, na hora que eu descarrego ele para dentro do meu RP, eu não quero que gere ordens, então eu posso estar marcando esse sujeito. Quando acontece isso? Para itens muito caros, que está na mão de alguns,
compradores sêniores, né? Então, às vezes, esse comprador sênior, ele quer ter o controle dessa compra na mão, né? Vou dar um exemplo. Uma empresa de bebida que a gente trabalhou, o açúcar é controlado separado do planejamento, porque o açúcar é a principal ferramenta do refrigerante, né? Então, e não importa qual é o açúcar, tem hora que ele compra o açúcar sempre a granel, mas uma hora é líquido, outra hora é seco, e aí ele mistura, e então tem todo esse controle por detrás disso. Então, de repente, chapa de aço, algumas peças motores, algumas peças que tá na mão dos compradores sênior e não gera ordem. Ele identifica a necessidade e não gera ordem. Tá legal? Bom, esse é o item, esse é o principal, é o objetivo, é o foco nosso do planejamento, gerar necessidade em cima dele e vendê-lo, fabricá-lo, comprá-lo, modificá-lo e assim por diante. Tá legal? Temos mais vídeos para vir aí para frente, espero que você tenha gostado do nosso vídeo. Espero que você aguarde os próximos vídeos aí, tá legal? Eu sou o Carlos Pius, você está desmistificando o DataSul. Que Deus nos ilumine. Obrigado.